Nós vamos falar da doutrina da Trindade. Oh, glória! Ei, você, pare um pouco agora. Vamos aprender a palavra do Senhor. E antes de nós iniciarmos, eu quero te pedir aquela gentileza que eu te peço sempre. Se inscreva no nosso canal, assista o vídeo. Se gostar, clique em gostei. Se gostar, compartilhe este vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas através do poder da palavra. Se você achar um vídeo interessante, após se inscrever no meu canal, clique neste sininho que aparecerá aí, esse sininho cinza, porque através deste sininho você receberá todas as notificações. E se por acaso nós postarmos vídeos novos, você receberá a informação de que tem vídeo novo no canal. Comente os meus vídeos para que eu tenha a noção base de como estou indo, se estou melhorando. E não esqueça, nossos vídeos são vídeos básicos. Para você que é bacharel, que é mestre, que tem um doutorado em teologia, esse vídeo não é para você. Esse vídeo ele é baseado em noções básicas. E não se esqueça, vamos falar da doutrina da Trindade. Eu quero falar, meus queridos, acerca de um Deus trino. Eu quero falar de três pessoas distintas, inseridas na Bíblia Sagrada. Eu não vou falar nesta oportunidade, nesse vídeo, sobre o concílio de Nicéia. Não vou falar. Eu não vou falar sobre Constantino, o imperador, não, de maneira nenhuma. Não vou falar também sobre Basílio de Cesareia. Não vou falar sobre ele. Eu quero falar sobre um Deus que se manifestou na criação desse mundo, onde a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. E Deus estava presente ali na criação, onde Deus usava a palavra, onde Deus usava o verbo vivo, escrito por João lá no Evangelho de Cristo. Nos primeiros capítulos você vai encontrar essa referência. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Era Deus. Estava com Deus no princípio. E esse mesmo verbo, esta mesma palavra, se fez carne, encarnou-se. Aquele que estava lá, junto com o Espírito que pairava, junto com Deus que criava, esse mesmo verbo, ele se fez carne, se encarnou, foi gerado no ventre de Maria e habitou entre nós. É sobre essa doutrina que eu quero falar. Uma doutrina muito polêmica, mas nós vamos, dentro de poucos minutos, bater um papo abençoado. Eu sei que muitos discordam, eu sei que o assunto é muito polêmico, mas nós cremos nessa doutrina. Aí você pode dizer, mas irmão bispo, não existe a palavra Trindade na Bíblia. Aí eu respondo para você, existe a palavra onisciente? Existe a palavra onipotente? Existe a palavra onipresente? Não, nenhuma das três palavras existem. Mas nem por isso você deixa de crer que Deus pode todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas e que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí você pode questionar dizendo, irmão bispo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, está escrito que Deus é o único Deus. É o único. E eu quero te chamar a sua atenção, porque a palavra único
no hebraico ali, nas melhores cópias dos originais, tem um significado muito relevante. A palavra único, ela vem, ou você pode ter conhecimento, a palavra único, ela vem de errade, que quer dizer, ou significa para nós, uma unidade tipo composta. A palavra único, ela vem de errade, uma unidade composta. É o mesmo termo usado em Gênesis 2:24, onde fala que o homem se unirá à sua mulher e tornar-se-ão os dois uma só carne. Único. Errade, ou errade no hebraico. Uma unidade, uma unicidade. Eu quero usar a minha Bíblia agora. Vamos de Bíblia? Vamos lá. Não esqueça, nós estamos falando da doutrina da Trindade. Eu creio na Trindade. Eu quero ler um versículo na primeira epístola de João, o apóstolo do amor, o capítulo 5, o versículo 7, está escrito assim, queridos: porque são três os que testificam no céu: o Pai, Deus, a palavra, o verbo vivo, está apontando para Jesus, e o Espírito. Aí João diz assim: e estes três são um. Aqui está a unidade santa que nós estamos pregando e que nós cremos inseridas na Bíblia Sagrada. O interessante é que quando nós voltamos para o Bereshit de Deus, o Gênesis, o início, o começo, nós observamos ali, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus. A palavra Deus ali, ela vem do hebraico Elohim, ou Elohim, como você quiser pronunciar. A palavra Elohim ali, ela está apontando para Deus no plural. No plural, Elohim é Deus no plural. Diferente de El. Já ouviu a frase El Shaddai? El, Deus no singular. Elohim, Deus no plural. Mais uma vez, nós comprovamos que Deus é um Deus trino. É um Deus, queridos, não como algumas religiões, às vezes até polemizam ou debatem, dizendo que nós servimos a um Deus de três cabeças. De maneira nenhuma. Jesus Cristo, ele deixou registrado: eu e o Pai somos um. Até na própria criação do homem, você vai observar a presença da Trindade ali. Quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Façamos no plural. A nossa no plural. Quando na Torre de Babel, nós observamos ali a confusão das línguas, onde a Bíblia registra uma célebre frase, e eu vou pronunciar para você: eia, desçamos no plural e confundamos. Dá para entender? Dá para entender que a doutrina da Trindade está presente ali, sendo comprovada
pela própria Bíblia Sagrada, para entender aquilo que está escrito. Eu preciso da hermenêutica bíblica. Preciso sim. Eu preciso de uma boa exegese. Preciso sim. Mas eu também preciso da minha fé. Mas eu também preciso da presença do Espírito de Deus na minha vida, para me dar discernimento da palavra. Quando eu lembro do ministério terreno de Jesus Cristo, que durou cerca de 3 anos e 6 meses, aonde Jesus se direciona até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E a Bíblia diz, queridos, que quando Jesus desce as águas do Jordão, o Espírito de Deus se manifesta naquele lugar como uma forma corpórea de uma pomba. Na simbologia bíblica, eu entendo que a pomba, ela está representada ali através de um pássaro que não tem fel e que simboliza a pureza e que simboliza a santidade, que estava em Cristo. E uma voz brada do céu dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Aí eu vejo no cenário bíblico as 3 pessoas da Trindade: Jesus descendo as águas, o Espírito Santo em uma forma corpórea de pomba, está escrito, não tem como revogar, não tem como duvidar. E a voz de Deus bradando naquele lugar: Pai, Filho e o Espírito Santo. Mais uma vez, a doutrina da Trindade está sendo comprovada. Quando o apóstolo Estevão pregou o seu sermão em Atos capítulo de número 7, e os estudiosos, os doutores, os mestres daquela época rejeitaram o sermão de Estevão, a Bíblia diz que eles apedrejaram a Estevão. E no momento em que Estevão estava finalizando o seu sermão, em Atos 7, a Bíblia diz que Estevão foi cheio do Espírito Santo. E eu vejo ali a presença do Espírito, mais uma vez, no cenário bíblico. E de repente, enquanto os doutores daquela época, a multidão apedrejavam Estevão, Estevão recebe uma visão sobrenatural da parte de Deus. Estevão vê o céu aberto. E a Bíblia diz que ele diz: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, conotação dada a Jesus Cristo, ao Messias, em pé à destra, ou seja, à direita de Deus Pai. O Espírito atuando na vida de Estevão, e na visão ele vê o Filho e ele vê Deus Pai. Não tem como negar a doutrina da Trindade. E o interessante, amados, é que não só na morte de Estevão, mas quando o apóstolo Paulo escreve a 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 13, salvo engano, um dos últimos, versículo 14, se não me falha a memória, nós observamos ali a bênção apostólica, hoje usada muito nas igrejas pentecostais, aonde no final do culto o pastor, ele ministra sobre a vida do povo, com base bíblica, escrito na Bíblia, ensinado pela palavra. Eu vejo ali a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, ministrando graça, o amor de Deus, Deus Pai, ministrando amor sobre a vida do povo, e a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito
sobre a vida da igreja. Não tem como negar, está escrito. É por isso que a Bíblia, ela é categórica quando nos dá a fórmula de batismo nas águas. Se você ler o Evangelho de Cristo escrito por Mateus, os últimos versículos, você vai encontrar uma frase escrita da seguinte maneira: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não tem como refutar essa doutrina. Eu creio na doutrina da Trindade. Eu estou com a Bíblia aqui aberta e eu vejo o profeta Isaías no capítulo de número 6, escutando uma voz sobrenatural, onde essa voz diz da seguinte maneira: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por nós, por nós, nós no plural. Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, antes de subir, Jesus deixou uma informação para os teólogos de plantão que não creem na doutrina da Trindade. E Jesus disse assim: eu vou, mas eu rogarei ao Pai para que Ele enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que está em nossas vidas. Eu vejo Jesus falando, eu vejo Jesus citando a figura do Pai, e nesta mesma citação Jesus afirma: o Pai vai enviar o Consolador. Eu vejo Jesus, eu vejo o Pai Deus, e eu vejo a presença do Espírito Santo. É por isso que eu creio na doutrina da Trindade. É por isso que eu creio no Filho, eu creio no Pai, e eu creio no Espírito Santo. E o próprio Jesus, ele disse: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, não tem como negar. Não tem como negar. Eu quero encerrar esta breve palestra mais uma vez pedindo a você: se os meus vídeos estão edificando, se os meus vídeos estão ajudando, se essas palestras ela tem acrescentado algo nos teus conhecimentos, nos ajude a divulgar o nosso canal. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho aqui embaixo e nos ajude a pregar a palavra de Deus. Mais uma vez eu repito, os ensinamentos são básicos, direcionados para aqueles que estão iniciando. Meu nome é Raimundo Bispo, muito conhecido como Irmão Bispo. O meu abraço fraternal para você. Que Deus em Cristo te abençoe de uma maneira maravilhosa, de uma maneira toda especial. Fica com Deus.